Olá! Hoje a gente vai mergulhar na história de como uma cidade brasileira conseguiu se transformar num verdadeiro modelo de gestão pública. É um caso, olha, que vale muito a pena conhecer. A grande pergunta que guia a nossa análise é essa. Afinal, como uma cidade se transforma a ponto de virar uma referência nacional em transparência e integridade? É exatamente isso que a gente vai desvendar agora, olhando para o caso de Niterói, lá no Rio de Janeiro. Para começar, vamos direto para os resultados, porque eles falam por si. Para ter uma ideia da dimensão desse sucesso, Niterói não só se destacou, ela liderou rankings em áreas super importantes. A gente está falando de primeiro lugar em transparência, nota 10, e não sou eu que estou dizendo, são órgãos como o Ministério Público Federal e a CGU. E não para por aí, tem prêmios em limpeza urbana, competitividade, empreendedorismo. É impressionante. Então, tá. Mas como é que tudo isso começou? Vamos entrar na nossa primeira parte para entender o contexto dessa jornada. Niterói, que tem o apelido carinhoso de Cidade Sorriso, começou a chamar a atenção do Brasil todo lá por 2013. Foi quando uma série de políticas públicas bem pensadas e uma gestão muito focada em transparência começaram a mudar a cara do município. De repente, a cidade não era só bonita, era também um exemplo de eficiência. Antes de a gente avançar, tem um conceito que é fundamental entender: integridade pública. Isso não é só sobre, não ser corrupto, é muito mais. É um compromisso ativo, sabe, de todo dia colocar o interesse da população em primeiro lugar. Sempre. Essa é a base de tudo que a gente vai ver a seguir. E agora, vamos conhecer a peça-chave, a verdadeira engrenagem que botou essa grande mudança para rodar na cidade. E o coração de tudo é esse programa, o Previne Niterói. A filosofia dele é o que faz toda a diferença. Em vez de ficar só reagindo a problemas, de apagar incêndios, a ideia foi criar um sistema proativo. O foco é fortalecer as instituições para que os desvios nem tenham chance de acontecer. É prevenir e não remediar. E essa ideia não surgiu do nada, não. Tudo começou com uma parceria de peso. Em 2018, Niterói foi escolhida entre centenas de cidades para um projeto piloto com a CGU, um órgão federal. Foi um processo seletivo super rigoroso. Só 10 municípios entraram. E foi esse empurrão inicial que levou a controladoria da cidade a criar e estruturar o programa. Bom, a gente sabe que uma boa ideia por si só não se sustenta. Ela precisa de uma base forte para funcionar. E é isso que vamos ver agora. Como Niterói transformou a prevenção em política oficial, com lei e tudo. Isso leva a gente para um ponto que é crucial: o comprometimento da liderança. Essa transformação foi impulsionada lá de cima, com uma aposta muito clara numa gestão técnica e transparente. Essa visão começou a ser implementada ainda na gestão do ex-prefeito Rodrigo Neves. E o processo foi super metódico, foi construído passo a passo. Não foi uma canetada só, foi uma sequência de marcos legais. Primeiro, criaram um órgão de controle, em 2017. Depois, vieram as leis e os decretos que, de fato, colocaram a política de pé. Criaram comitês e levaram o plano para dentro de toda a prefeitura. Certo, com a base legal toda prontinha, a pergunta é: como o Previne Niterói funciona na prática, no dia a dia? A abordagem aqui não é nada superficial. O programa foi desenhado para ser completo, para atacar os riscos por todos os lados, em todos os níveis da administração. É uma visão 360 graus. Na lei, o programa tem 10 objetivos oficiais, mas, para simplificar, a gente pode resumir em 3 ideias principais. A primeira, proteger o dinheiro público. A segunda, garantir que as regras do jogo sejam cumpridas por todo mundo. E a terceira, que talvez seja mais importante, é criar uma cultura onde a ética e a transparência sejam o padrão, não a exceção. A estrutura para fazer tudo isso acontecer é bem inteligente. Ela se baseia em pilares que organizam o como as ações são feitas e eixos que definem o que se quer alcançar, como, por exemplo, elevar os padrões de conduta e, o mais importante, tudo isso é aplicado de forma integrada na prefeitura inteira. Agora sim, a gente fecha o ciclo. Vamos voltar para aqueles resultados que vimos lá no início, mas agora entendendo exatamente como a cidade chegou até eles. O ponto final é este aqui, como o atual prefeito Axel Grau destacou. Todo esse trabalho de gestão, de integridade, não é um fim em si mesmo. O resultado prático é a melhoria na vida das pessoas, com mais dinheiro sendo usado do jeito certo em serviços públicos de qualidade. E os dados provam isso, não é só discurso. Em 2021, Niterói deu saltos gigantescos nos rankings de competitividade. Olha só,
melhorou em saneamento, subiu mais de 20 posições em capital humano e avançou muito em inovação. São ganhos reais, palpáveis. E esse número aí na tela? 207. Ele mostra a escala do projeto. Essa era a quantidade de ações de integridade acontecendo ao mesmo tempo em todos os órgãos da prefeitura quando o estudo foi feito. É muita coisa! E a meta final sempre foi super ambiciosa: garantir que cada secretaria, cada cantinho da administração municipal tivesse seu próprio plano de integridade rodando. A ideia era internalizar essa cultura da prevenção em toda a máquina pública. Com tudo isso na mesa, a gente chega na nossa conclusão. O que a experiência de Niterói pode ensinar para o resto do Brasil? Se a gente pudesse resumir os fatores de sucesso, seriam 3 pontos principais. Primeiro, a mentalidade de prevenir, não de remediar. Segundo, o apoio contínuo e visível dos prefeitos e secretários. E terceiro, ter criado uma base de leis e regras muito sólida, que deu força e legitimidade para o programa. E o mais legal é que o impacto disso tudo vai além dos muros da prefeitura. Ao se tornar um exemplo, Niterói ajuda a espalhar essa cultura de integridade para a sociedade, para as empresas, mostrando que é sim possível construir um ambiente mais ético para todo mundo. E, para fechar, fica aqui uma reflexão. A história de Niterói sugere que o caminho para uma boa governança talvez não seja só punir os erros, mas principalmente criar sistemas para que eles nem aconteçam. Será que esse foco na prevenção é o futuro da gestão pública em todo lugar? Fica a pergunta.